Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos estudar de 33 a 43. Inicialmente, nós vamos ler o versículo 33. E assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração, fala conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Uma jornada para salvar vidas. Essa é a segunda vez que nós tratamos deste assunto. Aliás, vamos colocar assim, uma jornada para salvar vidas 2. Tá bom? Irmãos, a profissão de bombeiro é uma profissão nobre. Segundo o site LinkedIn, conhece o site LinkedIn? A profissão de bombeiro civil é uma das mais nobres e desafiadoras que existem. Esses profissionais dedicam suas vidas a proteger e salvar vidas, agindo em situações de emergência, resgate e combate a incêndios. Eles salvam vidas do fogo, da água, da selva ou na selva, enfim, de qualquer coisa que se possa imaginar. Eles estão ali. Não é assim? Não é verdade? No 11 de setembro, já ouviram falar do 11 de setembro? Certamente. O 11 de setembro foi um atentado terrorista lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. 343 bombeiros morreram. Só de bombeiros foi esse número aqui, 343. O bombeiro não pode fugir à sua missão, ao seu trabalho, sob pena de prevaricação. Porém, há uma missão mais nobre. Não há nenhuma missão tão nobre quanto a de salvar vidas do fogo do inferno. Se, por um lado, os bombeiros salvam vidas do fogo, há aqueles que salvam vidas do fogo do inferno. E esses somos nós. Somos instrumentos para a salvação de vidas do fogo do inferno. Charles Spurgeon, um pregador famoso inglês que viveu no século XIX, ele disse o seguinte: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Ele ainda disse aos seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para seres embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sabe por que as pessoas estão indo para o inferno? Porque elas estão perdidas. Elas precisam ser achadas. Elas precisam ser salvas. Se o Salvador não aparecer a elas, perecerão. E o Salvador vai aparecer às vidas que estão perdidas através de mim, através de você. Lembra da parábola das 100 ovelhas? Da ovelha perdida ou 100 ovelhas? O Senhor Jesus conta essa parábola dizendo que um homem tinha 100 ovelhas e uma se extraviou. Ele deixa as 99 nas montanhas ou no deserto e vai à procura daquela ovelha perdida. Eu imagino ele procurando por toda parte, no deserto, nas montanhas.
nas brenhas, nos lugares mais difíceis, nas rochas, e de repente encontra aquela ovelhinha perdida. Ele coloca a ovelha nos ombros e leva para casa, e se alegra muito mais por aquela ovelha que estava perdida, que foi achada, do que pelas 99 que estavam lá em segurança. Nós precisamos procurar as ovelhas perdidas. Deus procura essas ovelhas perdidas, mas Deus usa pernas, braços e mãos humanos, que sou eu, que é você, que somos nós. Temos esta missão de salvar vidas. É o Salvador que aparece a eles, aos pecadores, através dos seus ministros, dos seus servos, do seu povo. Você é ministro do Evangelho? Você é servo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Se a resposta for afirmativa, então você deverá salvar vidas, trabalhando no reino dele. Pense aí um barco à deriva e de repente ele naufraga lá no mar. Se não aparecer o salva-vidas, aquelas pessoas vão perecer. Não tem como se salvar. E ainda que eventualmente alguém lá no meio do mar consiga se salvar, as pessoas perdidas, espiritualmente falando, jamais conseguirão se salvar, conseguirão vir para o reino de Deus, a não ser que sejam encontradas e salvas. Nós estamos, então, dando continuidade ao estudo que começamos. O nosso primeiro estudo, uma jornada para salvar vidas, baseado em Atos 10, 23 a 32. Na ocasião, nós dissemos, na jornada para salvar vidas é preciso urgência. Foi exatamente o que Pedro fez. Foi a atitude de Pedro. Urgência para salvar um homem, para salvar um pecador, para salvar o centurião Cornélio. Diz a Bíblia que quando eles receberam os emissários de Cornélio, e aí Pedro os convida para entrar, eles ficam ali, certamente já era tarde, e diz a Bíblia que no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Não foi 8 dias depois, 30 dias depois. A grande verdade é que nós, ministros de Cristo, servos de Cristo, muitas vezes estamos negligenciando, estamos deixando para depois. Pense aí, alguém deixando para salvar alguém debaixo de escombros de um prédio que caiu. Eu vou deixar para salvar essa pessoa daqui a uma semana, um mês, um ano. É impossível. Não vai encontrar mais nada, a não ser restos mortais. Requer-se urgência para salvar uma pessoa que está embaixo de escombros. Acredite, as pessoas estão embaixo de escombros espirituais, perecendo, morrendo, indo para o inferno, enquanto nós, os ministros de Cristo, estamos de braços cruzados, indiferentes. Afinal de contas, a gente já está salvo. E aí a gente muitas vezes não se preocupa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o familiar, se eles vão ou não ouvir o evangelho, se eles vão ou não para o céu. Nós precisamos nos arrepender e precisamos urgentemente fazer a obra do Senhor. Dissemos também que na jornada para salvar vidas precisam-se de auxiliares. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio, alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, que está no versículo 23. Acredite, a obra de Deus precisa de auxiliares. Nós temos, acho que 11 células.
Por que que você ainda que não está numa célula, não se junta a uma célula? Talvez você diga, eu não posso abrir uma célula ainda, mas pode se juntar a uma célula. Só o fato da sua presença numa célula já ajuda. Vá, procure uma dessas células. Precisamos de apoio, de ajuda. A presença de um irmão numa célula já ajuda. Precisamos de auxiliares. Veja que Pedro estava lá em Jope e as pessoas, os companheiros, os amigos dele, os irmãos em Cristo, o acompanharam até Cesareia, que era o local onde estava o pecador que iria evangelizar para que Deus o salvasse. E, finalmente, nós dissemos que na jornada para salvar vidas, Deus prepara o caminho ou os corações. Enquanto Pedro estava tendo uma visão, lembra da visão? Ele viu um lençol que descia do céu pelas quatro pontas e viu animais, viu insetos, répteis, e aquela visão significava dizer que ele deveria vencer o preconceito e ir evangelizar os não-judeus, os gentios. Enquanto ele recebia essa visão cá, a pessoa que ia ser evangelizada por ele também recebia uma visão. Deus estava trabalhando no coração de Cornélio. Então, veja, o Senhor Deus, ele prepara os corações. Então, quando, meus irmãos, nós nos dispomos a evangelizar, a discipular, a trabalhar na obra de Deus, o Senhor vai trabalhando no coração da pessoa que vai ouvir o evangelho. E eu não tenho nenhum pingo de dúvida quanto a isso. É assim. Quando você foi evangelizado e quando você se converteu a Cristo, você já tinha sido evangelizado várias vezes antes. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, aquela pessoa que está sendo evangelizada ou discipulada, ela já foi preparada pelo Senhor antes. Como é bom, como é maravilhoso. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, lá em Cesareia, sabe o que aconteceu? Cornélio já estava esperando por ele, por Pedro, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio fez uma célula na casa dele, reuniu a sua família e os seus amigos íntimos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Pedro tinha para falar. Veja a responsabilidade de Pedro, de ele falar a verdade, somente a verdade. Porque evangelizar é falar a verdade, é falar a palavra de Deus, falar o que precisa ser falado. Pedro, então, tinha esta responsabilidade e lá já estava um grupo preparado pelo próprio Deus, esperando para ser evangelizado. Então, nós vamos passar para a segunda parte, uma jornada para salvar vidas. Na jornada para salvar vidas, devemos explicar o evangelho. Foi exatamente o que Pedro fez. Explicou o evangelho, pregou o evangelho, explanou a palavra de Deus. Portanto, Pedro foi o homem daquela jornada. E assim como Pedro, todos os discípulos de Jesus devem falar pelo menos 10 coisas, ou fazer e falar 10 coisas que eu listei aqui nesse texto que nós vamos estudar, que é dos versículos 33 ao 43. 10 coisas aos pecadores. Em primeiro lugar, Pedro foi ao encontro do pecador. Veja, por favor, vamos repetir a leitura do versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, Pedro foi ao encontro do pecador. Meu querido, minha querida, você e eu precisamos ir ao encontro do pecador. Não fique lá na sua casa de braços cruzados, achando que os pecadores vão lá te pedir para você falar sobre o evangelho, não. Nós precisamos ir ao encontro do pecador. Nós temos que criar situações.
Nós temos que fazer amizade. Já parou? Você já pensou em fazer amizade para evangelizar alguém? Eu já. Nós precisamos fazer amizade, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Não podemos criar resistência, não podemos criar inimizade, porque a inimizade vai impedir o evangelismo. Vamos criar, vamos fazer amizade, vamos conversar com as pessoas, vamos criar situações para que nós possamos evangelizar e possamos levar essas vidas, o evangelho às pessoas. E, portanto, precisamos ir aos pecadores. Precisamos promover situações, quem sabe criar uma célula, quem sabe participar de uma célula. A gente usa a palavra célula, mas se você quiser, você pode usar outro termo. Um pequeno grupo, um grupo de oração, um grupo para você pregar a palavra. Pode usar qualquer termo, não tem problema nenhum. É um lugar específico, preparado, onde as pessoas vão ouvir o evangelho, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na praça, aonde você quiser, contanto que você faça isso. Me lembro que eu fiz na casa dos meus pais, fiz no meu trabalho, quando eu trabalhava secularmente, lá no trabalho, eu me reunia diariamente com os colegas de trabalho, com autorização, é claro, do gerente da loja, para ler um texto bíblico e orar. Na hora que abria a loja, eu fazia isso, imediatamente. E ela já me incentivava. Vamos, cadê a oração, Edmilson? E aí, a gente parava um pouco, né, antes de abrir as portas, eu lia um texto, uma mensagem, e depois fazia uma oração. É uma evangelização, é um bom começo. Nós precisamos fazer isso. Pedro foi ao encontro de Cornélio, portanto, sem demora, mandei chamar-te, disse Cornélio. Fizeste bem em ir. Pedro fez bem em ir na casa de Cornélio. E Cornélio ficou alegre, feliz, satisfeito. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Segundo lugar, devemos anunciar ou explicar o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Versículo 36. Esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Se nós não estamos pregando Jesus Cristo, isso não é evangelização. Se nós não pregarmos o evangelho da paz, o que é evangelho da paz? É a reconciliação do pecador com Deus. A gente vai chegar para o pecador e dizer que ele precisa se reconciliar com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, todo discipulador, todo crente, todo filho de Deus deve promover o evangelho da paz. Se você ainda não está fazendo isso, precisa começar urgentemente. Pregar o evangelho é a única maneira de se salvar vidas. Talvez você não tenha a habilidade, o dom de falar, mas você pode chamar a pessoa. Olha, tem uma célula ali, vamos estudar a Bíblia? Ou então, vamos na igreja hoje comigo? Olha, eu venho aqui te pegar, te buscar, valeu? A gente tem que fazer de tudo. Conheço muita gente assim, disposta, dinâmica, faz de tudo, é como uma guerra. Numa guerra, a gente faz de tudo para conquistar. Então, esta é a verdade, uma guerra espiritual. Terceiro lugar, Pedro falou da palavra que foi divulgada. Versículo 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. A palavra que se divulgou por toda a Judéia foi a palavra de Deus. Presta atenção. A gente precisa pregar a palavra de Deus. A grande verdade é que tem muitos pregadores aí pregando a sua própria palavra. Pregando a palavra
dos homens, experiências, mas não tem divulgado a palavra de Deus. Não é pregar a palavra do padre, do pastor, não é pregar a palavra do especialista, do doutor, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. É por isso que a gente tem que pegar, dar uma estudada e depois passar aquilo que a gente estudou. Falando principalmente daqueles textos que falam sobre a morte e ressurreição de Jesus. Agora, Pedro estava divulgando esta mesma palavra a Cornélio. Quando divulgamos a palavra de Deus, vidas são salvas, como Cornélio foi salvo naquele dia. Quarto lugar, fale que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. Versículo 38, a parte A diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Veja, o que significa Deus ungiu a Jesus? Deus escolheu a Jesus, separou a Jesus de Nazaré. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém sabia quem era, melhor dizendo, o Cristo, o Salvador. Até ele completar 30 anos de idade. Ninguém sabia. Nem João Batista, que era primo dele. Ele mesmo disse, eu não o conhecia. O que ele quis dizer, eu não o conhecia? Nunca tinha visto Jesus? Claro que não. Ele não o conhecia como Messias, como o Cristo, como o ungido. Deus deu uma senha a ele, sobre quem você vir descer o Espírito Santo. Esse é o Cristo. Esse é o ungido de Deus, Jesus de Nazaré. E quando João viu isto, quando João contemplou esta cena, eu imagino Jesus no meio da multidão, porque era uma multidão que ouvia João e era batizado por João. E Jesus no meio daquela multidão, ninguém sabia quem era Jesus. E aí João aponta o indicador e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a ele que vocês devem seguir. Importa que ele cresça e que eu diminua. E quando João falou isso, imediatamente 2 discípulos seguiram Jesus. E depois mais outros, e mais outros, e mais outros, e João, claro, foi desaparecendo, e finalmente Jesus entra em cena. Já tinha 30 anos de idade. O ungido de Deus. E aí, certa vez, Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? A resposta. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, o Filho do Deus vivo. É isso que nós devemos falar para as pessoas, que existe um Salvador, uma pessoa que Deus escolheu para ser o Salvador do mundo, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, fale sobre a vida e obra de Jesus. A parte B do versículo 38 diz assim, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja só, na explanação de Pedro, ele fala sobre vida e obra de Jesus Cristo. Quando você começa a falar aos pecadores, ao seu ouvinte, a pessoa que você está discipulando ou evangelizando, quando você começa a falar sobre a vida e obra de Jesus, as pessoas ficam impactadas. Só o fato de a gente contar as histórias, os milagres que Jesus fez, aquilo ali é suficiente para o Espírito Santo abalar o coração daquela pessoa. Por exemplo, se você fala que Jesus curou um endemoniado gadareno e conta a história bem contada, aquela história ali vai impactar as pessoas. Ou então falar como uma mulher hemorrágica foi curada poderosamente só pela presença de Jesus. Ou então falar sobre a ressurreição da filha de Jairo e a cura de 2 cegos, tudo isso lá no capítulo 9 de Mateus. É isso aí.
você vai falar sobre a vida e obra de Jesus. Quem é Jesus? Como Jesus andou aqui nessa vida, pregando, ensinando, curando, libertando, salvando. E aí, à medida que a gente vai falando para as pessoas, o Espírito Santo vai trabalhando, vai transformando, vai libertando aquela pessoa. Sexto lugar, fale sobre a morte de Jesus. Versículo 39 diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Se você evangelizar e não falar sobre a morte de Jesus, não terá evangelizado. Eu não estou dizendo que toda vez tem que falar sobre a morte de Jesus. Estou dizendo que na evangelização ou no discipulado precisa-se, mais cedo ou mais tarde, falar sobre a morte de Jesus. Evangelizar é explicar sobre a morte de Jesus, porque foi a morte de Jesus que nos livrou do fogo do inferno. Então, a gente vai falar para o nosso ouvinte: olha, Jesus um dia morreu numa cruz. Jesus, ele padeceu no nosso lugar. Ele foi crucificado como se fosse um bandido, um ladrão, mas ele não era nada disso. Ele era santo, perfeito, mas ele precisava fazer isso para carregar os nossos pecados. Lá na cruz, como inclusive diz lá em Pedro, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, nós precisamos, meus irmãos, explicar de forma até detalhada, como se estivéssemos pintando um quadro, como se nós estivéssemos pintando e, ao final, a pessoa que está observando consegue enxergar Jesus morrendo numa cruz só pela sua explicação. Veja se não é Isaías, há centenas de anos antes da vinda de Jesus, ele pintou como que um quadro da vida de Jesus, da morte de Jesus, e de uma maneira extraordinária. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu fico admirado, fico impressionado com pessoas que têm a capacidade da oratória, da escrita, e conseguem explicar, em poucas palavras, um acontecimento, e conta como se fosse uma pintura, um quadro, sabe? Uma coisa extraordinária, pitoresca. E aí você ouve a história e a pessoa fica impactada. Então, quando nós falamos sobre a morte de Jesus, a pessoa já começa a ser transformada. Agora, sétimo lugar, fale que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Depois da morte vem a ressurreição. Nos versículos 40 e 41, dizem assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Se nós falarmos apenas sobre a morte de Jesus, mas não mencionarmos a ressurreição, fica incompleto. É como os falsos deuses das religiões falsas, que morreram e ficaram no túmulo, e estão no túmulo até hoje. Mas não é o caso do cristianismo. Não é o caso do nosso Senhor. Ele ressuscitou para a nossa justificação, como disse Paulo lá em Romanos, capítulo 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus está vivo. Jesus não ficou no túmulo. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele reina absoluto. É Senhor dos senhores. Precisamos, então, falar sobre a ressurreição. Lá em Atos 4, 33, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
Então, o objetivo principal dos apóstolos lá na igreja primitiva era dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é um escândalo para os judeus, mas não interessa. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, não interessa, a gente vai continuar pregando, falando sobre morte e ressurreição de Jesus. E quem crê na morte e ressurreição de Jesus é salvo. Salvo pela graça mediante a fé nele. Oitavo lugar, diga que Jesus mandou que os discípulos pregassem ao povo, versículo 42, a parte A aí. Nos mandou pregar ao povo. Isso Pedro falando para Cornélio e a família dele, que estava lá na casa dele. Olha, Jesus mandou que nós pregássemos ao povo. Então, o apóstolo Paulo tinha se convencido que ele precisava pregar. Estou falando agora de Paulo, não de Pedro. E foi ele mesmo que disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Pedro explicou para o seu ouvinte, para Cornélio, que Jesus mandou que ele, Pedro, e os outros apóstolos pregassem, anunciassem, testemunhassem. E acredite, ele também mandou que eu e você fizéssemos isso. A pregação não é algo especial de uma, de duas pessoas, não, é de toda a igreja, testemunho cristão. Ou então, não somos cristãos. Se você é cristão, se eu sou cristão, vamos então testemunhar, pregar, anunciar o evangelho. Pregar é a missão de todos nós. E nos mandou pregar ao povo, disse o Senhor Jesus. Nono lugar, Jesus foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. No versículo 42, agora o versículo todo, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, veja, Jesus é o grande juiz de vivos e de mortos. Ele vai se assentar no grande trono branco para julgar o mundo. Ele é o juiz de toda a terra. Ele dará o pago aos soberbos. Tudo isso está na palavra de Deus. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Você vai encontrar isso que eu falei aqui em Timóteo, 2 Timóteo, Gênesis 18, 25, Salmo 94, 2, Salmo 96, 13, porque ele é o grande juiz de toda a terra e que julga absoluto. Quando um pecador ouve que Jesus é o juiz de toda a terra, ou ele treme, se dobra, se prostra, se converte ao juiz de toda a terra, ou ele endurece mais o coração e se afasta completamente do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, 10º lugar, devemos dizer que todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Veja, o curso da evangelização. O caminho da evangelização. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A gente deve falar sobre morte, ressurreição, fé, arrependimento, confissão pública, tudo isso faz parte do nosso discipulado. Sabe qual foi o resultado desta explicação da palavra de Deus por Pedro ao centurião? Ele, o centurião, se converteu, conheceu o Senhor Jesus Cristo, foi batizado, bem como a sua família. Então, veja que coisa linda, que coisa extraordinária. Irmãos amados, nós estamos plantando. Essa igreja está plantando. E a palavra diz que quem planta, que quem sai chorando e plantando, voltará com seus feixes, com seus molhos. Não é isso que diz? Tem um salmo que fala sobre isso. Quem sai andando e chorando, né, voltará com alegria, com júbilo, já com seus molhos. E nós precisamos
entender que este é o momento de plantio. Nós estamos plantando. É claro que a gente também está chorando. É claro que está muito difícil. É claro que está muito difícil, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com a sua igreja. E eu quero desafiar você a continuar, a perseverar, a não desistir, a não parar na tempestade, porque as tempestades aparecem, mas nós não vamos parar a tempestade, na tempestade. Para concluir, tem uma história, eu achei interessante. O comandante ia no carro, no lado do carona, e o soldado ia dirigindo. E, de repente, na estrada, começou uma chuva. E a chuva foi aumentando, aumentando, a ponto de virar uma tempestade. O soldado fala com o comandante: devo parar o carro, comandante, para passar a tempestade? E o comandante falou: prossiga, soldado. E o soldado continuou dirigindo. E a tempestade foi aumentando, cada vez mais aumentando. Mais uma vez ele se dirige ao comandante: devo parar o carro, comandante, porque a tempestade está muito forte. Prossiga, soldado. E mais na frente, eles conseguiram ver a luz, a tempestade foi passando, e a bonança foi chegando, e a tempestade ficou para trás. Você é um soldado de Jesus. Não pare na tempestade, não. Continue. Tem gente que para na tempestade, embaixo da tempestade. Não é para parar, é para prosseguir. Você, soldado, continue. Continue guiando, continue dirigindo, continue trabalhando, continue evangelizando, discipulando, fazendo a obra. E tenha certeza que a tempestade vai passar e nós vamos colher os frutos deste trabalho, da sementeira, da semente que nós estamos semeando, e o Senhor vai nos dar toda a recompensa. Louvado seja o seu santo nome. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque o Senhor nos chamou para a tua obra. Não apenas nos salvou, mas nos convocou para trabalharmos no serviço, na obra, no trabalho do Senhor. Como os soldados, os homens são convocados para o serviço militar, nós fomos convocados para o teu trabalho, para a tua obra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tira toda negligência, toda preguiça, todo fracasso e nos ajuda a superar tudo aquilo, Senhor, que impede de nós ganharmos vidas, de nós trazermos vidas para o teu reino. Pai, unge com uma unção especial a cada pessoa. Que o Espírito Santo de Deus enche o coração de cada pessoa, de cada um, Senhor, dos teus filhos, nesta noite. Que essa igreja seja uma verdadeira sementeira. Que esta igreja seja conquistadora, trabalhadora. Que cada pessoa seja um soldado, seja um trabalhador na obra do Senhor. Depende do Senhor nos usar, nos ungir, nos capacitar para fazermos a tua obra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoe as nossas fraquezas e nos ajuda a nos reerguermos para nós continuarmos firmes fazendo o teu trabalho, Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.